Outro Olhar. A apresentação, Kleber Benvenu. Olá, bom dia família Bandeirantes, bom dia para você que nos escuta na intimidade do rádio ou também que nos acompanha aqui pela internet. O nosso Outro Olhar sempre tem lugar para as parcerias. As parcerias, na verdade, são um outro olhar para a realidade da economia e, mais recentemente, aí nas últimas décadas, para a gestão pública. Falamos das parcerias de Porto Alegre, não faz muito, e hoje nós vamos falar das parcerias do Rio Grande do Sul. Meu convidado é o secretário de Estado dessa área, Pedro Cappeluppi, secretário estadual de Parcerias e Concessões do governo Eduardo Leite. Cappeluppi é economista, funcionário de carreira do Tesouro Nacional, foi secretário de Desenvolvimento da Infraestrutura e esteve à frente da Secretaria Especial de Desestatização, Desinvestimentos e Mercado do Ministério da Economia. Integrou, portanto, a equipe do ministro Paulo Guedes. Mineiro, formado em Brasília e agora um gaúcho aquerenciado. Bom dia, secretário, tudo bem? Bom dia, Kleber, bom dia, ouvintes e aqueles que também nos acompanham pela internet. Um prazer estar aqui falando com você. Obrigado. Como é que está essa experiência gaúcha, em primeiro lugar? Muito boa, muito boa. Eu sabia que eu ia gostar bastante, né? Morando em Brasília há muitos anos, você conhece gente do Brasil inteiro, né? Talvez essa seja uma das maiores vantagens de se morar em Brasília. E, claro, tinha muitos amigos gaúchos e sabia que o povo gaúcho era um povo acolhedor e, enfim. Então, tô achando fantástico a experiência, fui muito bem recebido em todos os lugares que eu vou. Então, estou muito feliz de poder estar aqui trabalhando pelo povo gaúcho. Como é que surgiu esse convite, secretário? Olha, era talvez o destino mais improvável que eu tivesse ao final do ano passado. Estava terminando o ciclo ali no Ministério da Economia. Eu sou servidor de carreira do Tesouro Nacional, mas já vinha ocupando cargos há algum tempo. Então é natural que você, quando governos terminam, você se realoque ali dentro da própria máquina pública. É natural, né? Temos uma burocracia muito qualificada. Ao final do ano, eu estava avaliando a possibilidade, inclusive, de passar um tempo fora do setor público e ir para a iniciativa privada. Então, os meus principais contatos ali eram no sentido de sair. Até que no dia 28 de dezembro, recebi um convite do governador Eduardo Leite e... Ele te mapeou? Me mapeou, conversei com algumas pessoas, alguns amigos que perguntaram se eu conversaria, se eu ouviria, né, propostas e... Falei, claro, sempre, todos os técnicos em Brasília sempre admiraram muito o trabalho do governador Eduardo Leite, que além de um grande político, um grande técnico. E já tinha tido contatos com ele no Ministério da Economia e admirava demais o trabalho, uma postura muito, muito boa, muito propositiva. E quando ele me ligou, conversamos e só pedi autorização em casa, conversei e falei, topei no mesmo dia para vir para cá, para ter mais essa experiência, uma experiência trabalhando num estado. É diferente de trabalhar no governo federal, né? O governo federal está sempre mais longe das pessoas. Os projetos estaduais proporcionam essa experiência de você estar no dia a dia, na proximidade de conversa ali com o cidadão de fato, né? Então, Brasília tem uma distância que o Estado não tem. Então, o governo estadual proporciona uma experiência muito diferente para mim, do ponto de vista de carreira. Faria todo sentido, ainda mais podendo trabalhar com a equipe do governador. A secretária da Fazenda também, né? Da equipe do Ministério, né? Secretária Priscila também é servidora de carreira, de uma carreira que não é a mesma minha, embora ela tenha trabalhado no Tesouro bastante tempo. Eu a conheci no Tesouro. Exatamente. Secretária do governo Sartori. Secretária era subsecretária de Relacionamento com os Entes Federativos. Então ela já tinha contato bastante domina essa área como poucas pessoas no Brasil. Então foi uma ótima aquisição do governador Eduardo também. Maravilha. Me conta, secretário, antes de tudo, assim, a tua macrovisão e a visão do governo Eduardo Leite sobre essa dinâmica das parcerias, das concessões, das privatizações. Qual é a visão que te move e move o governo do governador Eduardo Leite nessa área? Bom, Kleber, a visão que nos move é uma visão de que o Brasil e o Rio Grande do Sul precisam de muito investimento, principalmente em infraestrutura. A gente sabe que temos deficiências evidentes em vários setores. E para a gente suprir essas deficiências, nós precisamos muito de investimento, e investimento privado é a principal fonte de recursos. Aí, né? Os recursos privados são a principal fonte de recursos para a gente conseguir fechar esse gap de infraestrutura que o Brasil tem hoje. Né? Lá,
quando a gente estava no Ministério da Economia, em 2019, na Secretaria de Desenvolvimento da Infraestrutura ainda, fizemos um estudo para trazer números para isso, né? A gente sempre ouve falar que o Brasil deveria investir muito mais e tal, mas faltava número. O Estado brasileiro nunca teve um número, dado, evidência, para saber qual era o tamanho desse problema. Então fizemos um estudo para mostrar que o Brasil deveria investir 3 vezes mais em infraestrutura do que investe hoje. Se a gente quiser, claro, daqui a 20, 30 anos, chegar ao patamar dos países desenvolvidos. Então, isso traz aquele senso de urgência. Para você aumentar pouco que seja o investimento, com o investimento público já é difícil. Para você dobrar, triplicar esse investimento, você precisa muito das parcerias com a iniciativa privada e aí focando em concessões, privatizações e parcerias público-privadas para suprir esse gap, para trazer mais investimento, para contratar investimentos por um prazo mais longo. E aí toda uma dinâmica de readaptação do arcabouço legal e tal para recepcionar esse investimento, que imagino que é uma adaptação do país, do Rio Grande do Sul, para isso, né? Exato. O Brasil vem se desenvolvendo bastante nessa área, então hoje somos um país que é referência no mundo em parcerias com a iniciativa privada para a realização de investimentos em infraestrutura. Então, vários dos nossos setores são muito relevantes, né? Aeroportos, por exemplo, queria chamar a atenção aqui, nossos aeroportos hoje estão ali entre os melhores do mundo. Vi de Porto Alegre, né? Porto Alegre, depois. Exatamente. Então, a gente consegue ver isso. Aquele cidadão que usa os aeroportos, seja para o turismo, seja para trabalho, viram uma mudança muito grande num espaço de tempo muito curto, né? Em uma década, nós tivemos uma transformação brutal na qualidade dos nossos principais aeroportos. É um modelo que veio se consolidando, então não depende mais hoje de visão ideológica. Então, começamos lá a fazer as parcerias no começo de ali 2000, logo antes da Copa do Mundo, 2012, e hoje tivemos ali vários governos e a estratégia se mantém. Porque é isso, o objetivo é investir mais e a parceria com a iniciativa privada resolve esse problema. Então, o Brasil tem um arcabouço legal bastante desenvolvido, tem desenvolvido boas práticas também na estruturação de projetos e na regulação desses serviços públicos para garantir que os investimentos sejam feitos e o serviço seja prestado da melhor maneira possível. Então, do ponto de vista normativo, legal, o Brasil evoluiu demais. E na fiscalização, secretário, também? Também. Como é que funciona esse papel, né? O governador Eduardo sempre reforça isso. Quando você faz uma concessão, uma PPP ou privatiza uma empresa de serviço público, não significa que o Estado está saindo do jogo. Sim. Ele só não está prestando aquele serviço diretamente. E a nossa Constituição sempre previu essa possibilidade, né? Serviços públicos podem ser prestados diretamente pelo setor público ou podem ser feitos via parcerias com a iniciativa privada. Então, a fiscalização, a regulação, ela tem que estar sempre presente ali. Então, evoluímos muito também com a criação das agências reguladoras, com a estruturação dessas agências. Então, as agências estaduais, a nossa agência reguladora também é uma referência em vários aspectos dentre as agências estaduais. Então, hoje o Brasil também, com os tribunais de contas, tanto o Tribunal de Contas da União quanto os tribunais de contas estaduais, já entenderam como é que funciona o modelo de parcerias com a iniciativa privada. Então, avançamos muito também na regulação e na fiscalização desse serviço. O senhor disse, hoje não é mais uma questão ideológica. Tu consideras que há uma compreensão social, política, até jornalística sobre as parcerias ou ainda tem muito preconceito? Te bates ainda em muito preconceito contra isso? Olha, não vejo tanto preconceito. Mudou bastante. Mudou muito. Quando a gente acompanha as pautas, os veículos especializados, isso é quase unanimidade. Superado. É claro que você tem a discussão sempre muito boa sobre alguns aspectos dos projetos. Agora, o modelo não é mais tão questionado quanto foi anteriormente. Claro que ainda existe uma nuvem ali sobre as privatizações, que são casos muito específicos dentre aqueles que quando a gente trata de parcerias com a iniciativa privada, né? A privatização, ela só acontece quando em algum momento o Estado tem uma empresa pública que foi criada lá atrás para prestar aquele serviço. Na maioria dos casos, não existe isso. Então, vamos fazer uma concessão de rodovia. Não tem. No caso do Rio Grande do Sul, tem, por acaso, uma empresa pública. Mas no resto do Brasil, não. Enfim, em vários serviços, aeroportos, tínhamos a Infraero que administrava aeroportos. Então, isso vai sendo remodelado, mas a Infraero continua existindo. A privatização, ela é
mundo muito pequeno. Então a gente não pode também transformar tudo isso numa discussão em torno da privatização. A discussão ela é sobre investimento em infraestrutura de maneira geral. O que está sob o escopo da tua secretaria aqui no Estado, só para entender o papel dela? Bom, o papel da Secretaria de Parcerias e Concessões, que foi criada como Secretaria de Estado nesse mandato do governador Eduardo Leite, ela cuida de, enfim, como o próprio nome diz, todas as concessões ou parcerias privadas, de que áreas. Então, o nosso papel é sempre, quando identificamos uma possibilidade de fazer uma concessão ou parceria, vamos estruturar junto com a secretaria finalística aquele modelo para que a gente faça um leilão bem sucedido e depois administre esse contrato. Então, é uma secretaria que tem parceria no nome e não é só parceria com a iniciativa privada. Interna também. Vai depender da Secretaria de Ponta. Exatamente. Lá. A gente presta um serviço de apoio aos secretários que cuidam das agendas, né? Então, quando a gente faz concessão de rodovia, a gente trabalha junto com a Secretaria de Logística e Transportes. Vamos fazer uma PPP de educação, vamos trabalhar junto com a Secretaria de Educação. São as secretarias finalísticas que definem ali as premissas que precisam ser observadas. Os entregáveis lá. Secretário, então me dá um pouco a tua pauta atual, né? O que está rodando, o que já rodou, vamos falar um pouquinho, e o que vai rodar ainda em termos de parcerias, concessões e privatizações aí no governo Leite. Bom, o que já rodou aí, o que está rodando, enfim? Bom, o que está rodando? A gente tinha alguns projetos que estavam sendo estruturados ao longo do último governo e que ainda não foram entregues, então, é claro, a gente precisa entregar isso, e aí você está aqui, Presídio de Erechim, que é uma parceria público-privada, Cais Mauá, que estamos com o edital aberto também. Esse nós vamos separar aqui para... Vamos falar mais sobre ele. Aeroportos de Santo Ângelo e Passo Fundo, que também estavam sendo estruturados. Blocos 1 e 2 de rodovias. Então, esses eram projetos que vinham da gestão passada e que estão sendo maturados ali. Quando o governador me chamou, no final do ano passado, uma das coisas que ele me pediu, de maneira bastante contundente, foi que a gente avançasse nas áreas sociais também. Então, por isso... Tipo saúde, educação. Então, um dos nossos novos projetos, que anunciamos a assinatura do contrato para estruturação recentemente, foi a PPP para a requalificação da infraestrutura e gestão dessa infraestrutura de 100 escolas. Nas escolas, né? Exatamente. Começando pelas mais vulneráveis, pelo Exatamente. Que eu vi, né? Em áreas socialmente Como é que é esse aí na prática, secretário? Alguém lá vai administrar a escola localmente, é isso? Bom, funciona da seguinte maneira. Temos outras experiências no Brasil, inclusive. É sempre bom a gente mencionar isso. Tá. É um contrato de parceria com a iniciativa privada que prevê investimentos para requalificação dessas escolas. Poderia prever a construção de novas escolas, mas hoje o principal problema não é construir novas escolas, e sim... Até pelo contrário, né? Tem escolas com muito pouco aluno. Exato, até pela própria inversão da pirâmide etária. O nosso desafio hoje no Estado é prover uma infraestrutura de qualidade para que os nossos professores e a Secretaria de Educação possam fazer o seu trabalho da melhor maneira possível. Então, o objetivo dessa PPP é, primeiro, requalificar essas escolas, ou seja, fazer um investimento grande ali para tornar esses locais propícios para a educação, né, de qualidade, e a gestão da infraestrutura dessa escola ao longo de 30 anos, que na prática significa cuidar da limpeza, cuidar da vigilância, enfim, todas essas atividades. As obrinhas, quebrou uma janela. Manutenção. Tudo isso ficaria dentro do escopo dessa parceria. Isso dá uma tranquilidade pro diretor da escola para ele cuidar da parte pedagógica. Que sempre foi uma lenda, né? Isso eu acompanhei no governo, quer dizer, a escola, para fazer uma obrinha lá no interior, dependia de 15 passos até chegar o dinheiro, né? Exato. Toda a nossa lógica de contratação no serviço público, ela é complexa. Então, quanto menor a estrutura que você tem, é mais difícil relativamente para você fazer qualquer coisa. Então, deu problema em uma escola, você tem que começar lá, o diretor tem que se preocupar com olhar qual é o problema, passar para uma estrutura hierárquica regional, enfim, é muito mais difícil. Então, com alguém contratado com essa finalidade, você não tem que se preocupar com isso, ou seja, o diretor vai cuidar da educação dos alunos, enquanto tem alguém... Quando é que esse começa a ser executado, secretário? Bom, a estruturação começou agora, a gente tem um tempo para estruturar esse projeto, o leilão está
previsto para fevereiro de 2025. Vão ser todos os 100 juntos? São. É um contrato só para cuidar das 100. E a escola vai ter que ter um administrador lá. Ela tem que ter pessoas encarregadas para cuidar, para olhar para essa infraestrutura e identificar qualquer problema. Eu gosto sempre de citar o exemplo, porque quando a gente vê, né, na prática é mais fácil de entender. Belo Horizonte o município de Belo Horizonte tem uma PPP que já funciona há 10 anos. E lá eles construíram escolas novas. E eu visitei uma dessas escolas e é impressionante. É impressionante. Com 10 anos a escola parece nova. Aí ela está nova. Então, conversei bastante com a diretora, conversei com professores. E a preocupação delas é simplesmente cuidar dos alunos. O resto tem alguém lá que identifica problemas. Então, por exemplo, tem lá um sisteminha, tem um código um QR Code na porta da sala. Se queimou uma lâmpada, chega o encarregado, vai lá com o celular, tem um sistema, aponta para o QR Code daquela sala que já está catalogado, diz qual é o problema, tem toda lá uma lista de possíveis problemas. Isso já vai automaticamente para a central da concessionária para que ela mande trocar a lâmpada, por exemplo. Então, em 48 horas está tudo resolvido. Que bênção, que bênção. O senhor falou aí de presídio, achei interessante, né? PPP em presídio. Como é que está isso? De qual presídio nós estamos falando e qual é a modelagem de que se trata isso? Bom, Kleber, o presídio de Erechim, temos uma experiência no Brasil de PPP em presídios, que é uma experiência em Minas Gerais, na região metropolitana de Belo Horizonte, em Ribeirão das Neves. Que ele é administrado por um parceiro privado que teve lá obrigações de construir esse presídio, enfim, com todas as técnicas construtivas e de maneira a propiciar uma gestão mais eficiente até e mais segura desse projeto. Então, esse seria um segundo projeto no Brasil para que a gente consiga. O grande foco é ressocializar os apenados. Então, tem um foco ali na educação, enfim, além de proporcionar ali oportunidades de trabalho para os presos, para os apenados. Esse é o grande objetivo. É um presídio em Erechim, que hoje, a cadeia de Erechim está no centro da cidade, então é alvo ali de várias ações do Ministério Público para que esse presídio saia da região central e vá para uma outra área. É isso que estamos fazendo, para que primeiro, todos sejam tratados ali com respeito também, não só aqueles que cumprem pena, mas os que trabalham em torno da gestão do presídio. Então, temos um leilão marcado aí já para o presídio de Erechim. Bacana. Um assunto que me interessa, o senhor sabe que eu venho de lá da Serra, né? Da RS 324. Nós começamos a tratar isso quando eu estava ali no governo Sartori, tu vê. Passou todo o governo Leite, ainda não conseguimos, porque eu sei das resistências lá sobre pedágio e tal. Como é que está essa construção de uma rodovia importantíssima na região da produção gaúcha, secretário? Bom, o que nós estamos fazendo em rodovias? A 324, né? Tá. Então, o que nós estamos fazendo em rodovias? Blocos 1 e 2, que são todas aquelas rodovias que hoje são administradas pela EGR. Esses dois blocos já estavam em modelagem no governo passado. Tivemos ali um leilão do bloco 2 que não houve interessados e o bloco 1 nem chegou aí à licitação. Era um momento difícil, né? Economia, perspectiva, incerteza. O que nós fizemos? No final do ano passado foi regulamentado o uso do Free Flow, que é a cobrança automática, que tem um objetivo, no fim das contas, de proporcionar uma cobrança mais justa para o usuário. Juntando tudo isso, um leilão que não teve interessados, uma nova regulamentação de algo que sempre foi visto com muito bons olhos no Brasil, e a gente trabalhou muito para mudar a legislação, enfim. Bom, vamos dar um passo atrás, vamos discutir, vamos refazer parte dos estudos de demanda, inclusive, para poder agregar a cobrança automática, o Free Flow, nesse modelo dos dois blocos. Isso tem um potencial, primeiro, de diminuir as resistências, porque quando você tem uma praça de pedágio física que vai cobrar uma tarifa de R$ 8, R$ 10, R$ 12, é muito mais difícil você discutir isso com as lideranças, com as pessoas, e quando você tem a possibilidade de cobrar mais proporcional ao que o usuário percorre, você diminui muito as resistências. E a gente tem que perceber. Fica mais justo. O Free Flow é isso, na verdade. Free Flow é isso. Não é só cobrança automática em si, ele permite também essa adequação. Exatamente. No modelo de Free Flow completo, como a gente fala, é isso. Você tem vários pontos onde você detecta a passagem do veículo
e a cobrança é feita de maneira proporcional ao trecho que ele percorreu. Interessante. É interessante lembrar também que a gente está fazendo já um projeto pioneiro, né, no Brasil, com o Bloco 3, que aqui na Serra e no Vale do Caí, que a gente está... Era um bloco que já foi licitado, já está em operação, mas tinha a previsão da construção de 6 praças de pedágio físicas. E nós já estamos adaptando esse modelo para já incluir, desde já, a cobrança automática. Nesse primeiro momento, nos primeiros 2 anos dessa experiência, serão os pórticos de cobrança serão colocados no mesmo local onde seriam as praças físicas. Mas já abrimos, desde já, a realização de estudos para prever, na sequência, depois de debate com a sociedade, é claro, a possibilidade de cobrança em outros pontos, porque aí a gente começa a reduzir o valor que cada usuário paga naqueles pontos, né, naquelas praças. Isso tem uma vantagem muito grande para todo mundo. Então, e o bloco 1 e 2, esse eu disse que acabaram não acontecendo, em que pé está? BNDES já está indo a campo agora essa semana de novo para fazer contagem de veículos nas rodovias, para a gente fazer... Precificar. Então... Nossa previsão é que no meio do ano que vem a gente já tenha todos os documentos prontos para avançar com a... E esse 3 do CAI que o senhor falou? O Bloco 3 já está em operação. Já está em operação. Já está funcionando, inclusive com muitas melhorias já. Já funciona. Já funciona, já vários trechos ali, já vai, né, a concessão começou no começo de fevereiro. Bom resultado. Muito bom resultado. Temos ali já várias entregas para a sociedade, então quem passa por essas rodovias já vê ali... Eu ando pouco por ali. Bases de suporte operacional funcionando, trechos de recuperação já até um pouco mais profundo ali entre Antônio Prado e IP, por exemplo, que era um trecho que estava bastante desgastado, além de toda os trabalhos iniciais de roçado, toda aquela segurança em torno de todos os trechos da rodovia. Então, o retorno que a gente tem da sociedade é muito positivo em relação a essa concessão. E esse da Serra, então, secretário, da 324... Ali, tudo blocos, status... Blocos 1 e 2 para leilão no ano que vem. Para leilão no ano que vem também. Aeroportos regionais, só especifica um pouco mais para a gente entender o follow desses dois. Os 2 aeroportos de Passo Fundo e de Santo Ângelo serão concedidos também. Fizemos todo já o processo de elaboração dos estudos, debate com a sociedade, audiência pública. Estamos finalizando agora os ajustes, já recebemos do consórcio que faz os estudos. Então, estamos revisando, expectativa que a gente leve a leilão em novembro. Agora, lance o edital para fazer leilão em janeiro. Né? Ali, uma região também que precisa bastante de investimentos. Cito aqui Santo Ângelo, que tem um potencial turístico gigantesco. Precisa desse Passo Fundo, uma máquina econômica, enfim, também. Passo Fundo já tem um aeroporto com uma qualidade melhor, foram feitas obras, demoraram muito tempo, mas, enfim, já tem uma infraestrutura melhor. Santo Ângelo precisa desses investimentos. A gente vê ali um desempenho fantástico em termos de voos, a demanda crescendo bastante. Então é importante a gente diversificar a atividade econômica no estado todo, né? A infraestrutura é muito importante para isso. Secretário, Cais Mauá, desenterraram o sapo lá dessa vez? Desenterrar, né? Precisamos desenterrar. É uma área fantástica, uma possibilidade de um projeto que o Brasil não tem igual. Vai ser uma referência no mundo de requalificação de área que antigamente foi usada para infraestrutura, né? Era uma área portuária, que está próxima a um símbolo, né, do Rio Grande do Sul, que é o Guaíba, de Porto Alegre, para todo mundo. Né? É um dos lugares mais lindos e mais maltratados, né? Exatamente. Por incrível que pareça, né? Exatamente. É um lugar fantástico e que a gente precisa entregar para a sociedade, né? Eu não vou nem dizer devolver, porque a sociedade nunca teve... Nunca teve, é verdade. A possibilidade de usar o cais, de viver aquela experiência intensamente. Então, o que vocês lançaram agora foi o modelo, é isso? O edital. O edital. O edital, leilão, está marcado para o dia 21 de dezembro desse ano. E como é que o senhor sente o mercado dessa vez, se é que dá para sentir o eventual interesse sobre essa proposta? Bom, estamos muito otimistas com esse projeto. É um projeto que, pelo tamanho dele, pela expressão... Estava vendo aqui, né, uma área de 181 mil metros quadrados. É uma área gigantesca, com uma possibilidade de utilização muito grande. Então, um uso ali misto, né, de tanto para a parte residencial e comercial das docas, mas principalmente para a gestão dos armazéns, atividades culturais, enfim, que valorizem o patrimônio que é o cais. Os investidores, eles se interessam bastante. Então, a gente tem visto uma movimentação
bastante Boa. grande. É um projeto bastante desafiador. E de muito investimento de quem adquirir ali o direito. Exatamente. Né? Então, só para quem nos ouve aí, também nos assiste aqui, ter em mente, são 353 milhões de reais de investimento para recuperação dos armazéns. Do ente privado. Do ente privado, exatamente. Vai fazer ali a Muita requalificação. grana. É muito dinheiro. Nos primeiros 4 anos, são 210 milhões para entregar toda aquela área dos armazéns revitalizada. Ou seja, aquela experiência que a gente conhece aqui do embarcadeiro, pense naquilo muito maior. Com outras atividades ali, a gente tem alimentação, tem a possibilidade de você entrar, ficar, olhar, atividades culturais, mas pense nesse tipo de atividade, nessa utilização para toda aquela extensão de quase 2 quilômetros ali dos armazéns. E eu vi que circulação garantida livre, né? Sem cobrança de ingresso para acessar o cais a pé, evidentemente. Livre, exatamente. Até porque uma das premissas do modelo, do projeto, é a integração do cais com a cidade. Então, assim como a manutenção da vocação daquela área como patrimônio histórico e cultural. Então, não se pode fazer outra coisa ali Que não seja que não isso. valorize esses atributos. Secretário, antes de terminar, eu vi que teve também um programa para impulsionar, o Impulsiona RS, incentivar PPPs nos municípios gaúchos, é isso, né? É isso, Kleber. A gente também está fazendo uma tentativa. O governador nos pediu também que tente levar para os municípios aquilo que a União já conseguiu fazer, aquilo que os estados estão conseguindo fazer e que grandes municípios conseguem fazer, ou seja, concessões e parcerias também. Tem várias infraestruturas que, como a gente sabe aqui, são de responsabilidade dos municípios. Então, saneamento, iluminação pública, mobilidade urbana, tratamento, coleta e tratamento de resíduos sólidos. Então, tudo isso, educação, saúde, né, guardadas as responsabilidades ali de Estado e União, são responsabilidades dos municípios. E muitas vezes eles não têm capacidade técnica para estruturar modelos mais de parceria ou concessões com a iniciativa privada. Então, isso garante também uma possibilidade de investimentos maiores, né, nesses municípios. Então, o que a gente quer é trazer estruturadores e aí estou falando de BNDES, BRDE, Fundação Getúlio Vargas, enfim, todo esse ecossistema que o Brasil desenvolveu tão bem, a gente quer trazer esse pessoal todo para próximo dos municípios. Os municípios acessem essa... Exatamente, para a gente poder fazer mais e os municípios também impulsionarem aí parcerias e concessões. Imagina para promover o turismo, né? Quanta oportunidade tem que tu não consegue impulsionar por falta disso, né? Exatamente, a gente tem que usar aquilo que a iniciativa privada tem de bom, que é a criatividade, a capacidade de investimento para entregar, sejam serviços públicos ou serviços turísticos, por exemplo, enfim, oportunidades, né? Gerar oportunidade de desenvolvimento para todas as regiões. Só com investimento privado a gente vai fazer com que o Estado cresça, que o país cresça. A gente precisa disso. Quem gera riqueza para o país é a iniciativa privada. Então a gente confia muito nisso, a gente acredita nisso e é isso que a gente está perseguindo. Ô secretário, só eu perdi um ponto ali sobre o presídio de Erechim, né? No caso de presídio, ali vai ser o primeiro do Estado, né? O que é de quem? O senhor falou da escola e no presídio, como é que é? Bom, no presídio também é muito semelhante ao da escola. A responsabilidade do parceiro privado é construir a infraestrutura e prestar aqueles serviços que não são responsabilidades do Estado. Então, toda a gestão que envolve transporte de apenados, enfim, todo o contato ali com os apenados, todas as responsabilidades da Polícia Penal estão garantidas e continuam com a Polícia Penal. O que o parceiro privado vai fazer vai ser prover a infraestrutura e tomar conta dessa infraestrutura. Secretário, eu não podia deixar de lhe perguntar, e trabalhar com o Paulo Guedes, hein? Que voltou agora às redes aí, deve ter sido uma experiência interessante também. Foi das experiências mais fantásticas que eu tive na minha vida profissional. O ministro Paulo Guedes é fora de série, fantástico, inteligentíssimo, tem uma visão de futuro que poucas pessoas têm, uma capacidade de interpretar o que acontece e saber o que vai acontecer no futuro ali, ler o ambiente, que é incrível. Nunca vi alguém que tivesse essa capacidade. E um cara, assim, sensacional. Vocês fizeram muita coisa em termos de desburocratização. Muita coisa. Então o Ministério foi montado, um Ministério muito grande, né? Um desafio enorme ali juntar esse Ministério, e aí que eu não posso deixar de mencionar aqui minha amiga e colega Daniele Calazans, que estava lá no Ministério também, que está aqui com a gente também hoje, tá nossa aqui, secretária né? de Planejamento, que organizou e possibilitou que esse Ministério
juntasse ali 5 outros ministérios, uma tarefa dificílima, enfim. Mas o grande objetivo ali foi olhar de maneira sistêmica para a economia. Então, juntar áreas que precisavam trabalhar de maneira coordenada. Então, a gente viu ao longo de muito tempo no Brasil ministérios trabalhando de maneira descoordenada, né? Então, a gente acaba, um ministério está perseguindo uma coisa, o outro está perseguindo outra coisa. Então, ter isso sob a gestão do ministro Paulo Guedes foi essencial para a gente poder fazer todas as reformas que fizemos nos setores de infraestrutura, desburocratização, enfim, apoio a micro e pequenas empresas, fora a gestão fiscal, né? Que não dá para deixar de mencionar. Tomara que não estraguem tudo isso, mas enfim. Tomara, né? Tomara. Temos que confiar nas nossas instituições, né, Kleber? Então temos ali o Congresso, que precisa estar sempre atento. A nossa burocracia é muito qualificada, então as instituições hoje no Brasil são muito sólidas. E aí cito aqui o meu órgão de origem, minha casa, o Tesouro Nacional, que tem técnicos fantásticos e conseguiu construir uma estrutura burocrática, aquela burocracia no bom sentido, que de proteção, processos de trabalho, que protege. Proteção ao tesouro. Para justamente proteger os nossos recursos, né, os recursos da sociedade brasileira. Secretário, obrigado. Uma alegria lhe ouvir, viu? Muita coisa acontecendo, isso é maravilhoso. Eu que agradeço, Kleber. É sempre bom poder falar um pouco disso. Muito bom. E obrigado a você também que nos acompanhou. Nós voltamos no próximo sábado com mais uma edição. Até lá, bom dia, bom final de semana. Outro olhar. A apresentação Kleber Benvenu.